alvo, o resultado, o modelo e os instrumentos da santificação. A santificação, ela tem um alvo, ela tem um resultado, ela tem um modelo e ela tem instrumentos. Os instrumentos que Deus deixa, que estão na sua palavra e que podemos usar para nos santificarmos a Deus. Então, só retrocedendo, voltando para aquela pergunta lá, né? Alguém poderia perguntar, mas se eu sou salvo por crer em Jesus Cristo, por que então eu preciso me santificar? Preciso santificar a Deus, né? Já não estou salvo e garantido no céu, né? Então alguém de uma maneira, não sei se ingênua ou talvez sem ciência, né, do que é a salvação, poderia perguntar isso, né? Olha, mas para que eu já estou salvo, né? Cristo já não me salvou, para que eu preciso me santificar? Meus pecados já não foram perdoados? Para que então ser santo a Deus? Então, de fato, nenhum salvo, né? Ninguém que passou por uma transformação, um processo de conversão, que é o que nós falamos muito aqui nessa introdução sobre santidade, ninguém vai dizer ou referir a santificação como algo desnecessário. Aquele que é uma nova criatura, aquele do qual o Espírito Santo habita, ele sabe da importância da santificação. Então, quando somos salvos, nós somos salvos da condenação, certo? Do pecado, do domínio do pecado, certo? Mas ainda temos a presença do pecado em nossas vidas. Ainda está aqui constantemente. Meu coração também está. E também o meu coração quer voltar para o domínio do pecado. Então, a todo instante, eu sou assediado pelo meu velho homem, pela minha velha natureza, a poder fazer aquilo que eu acho, que eu gosto, que eu imagino, e desconsiderar a vontade de Deus na minha vida. Então, é por isso que eu me santifico a Deus. É por isso que ainda eu me dedico a poder fazer morrer o meu velho homem, como diz a palavra, para que o novo homem ele viva, né? Ele viva cheio da graça, do poder de Deus, amando e crescendo no Senhor. Então, o alvo da santificação, portanto, é a glorificação do nosso Deus através de uma vida, dessa vida terrena. Então, enquanto nós estamos aqui, enquanto não chegamos lá na glória, que aí sim, realmente, vai ser totalmente fantástico, não vamos passar por muitas situações que estamos passando aqui, por muitos sofrimentos, e pela presença do pecado, nós precisamos glorificar a Deus. É isso que somos ordenados em 1 Coríntios 6, 19 a 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que já não sois de vós mesmos? Então essa palavrinha aqui, esse trecho aqui é bem interessante. A própria palavra diz que eu não sou de mim mesmo, eu não pertenço, né? A minha nova condição, ela retira de mim a possibilidade de achar que eu tenho qualquer parte na minha vida, né? De fazer o que eu quero. Obviamente nós temos vontades, obviamente nós temos desejos, e muitas vezes são bons, são lícitos, corretos, mas tudo isso é passado pelo filtro de Deus, porque quem comanda a minha vida é o Senhor. E se tem algum desejo, se tem alguma vontade, se tem algo que vai afetar a minha relação com Deus, algo que afeta a santidade de Deus, algo que é pecado diante de Deus, então eu deixo de fazer, porque o meu objetivo principal não é satisfazer a minha alma, mas é glorificar ao meu Deus. E obviamente, por tabela, ao glorificar a Deus, ao eu me encher mais de Deus, ao eu deixar mais o pecado, a minha alma vai satisfazer, eu vou ficar satisfeito. Muitas vezes as pessoas pensam, mas poxa, eu vou deixar o que eu gosto de fazer para poder glorificar a Deus, mas não vou gostar de fazer isso. Claro, o seu velho homem não vai gostar, mas só que à medida que você se aproxima de Deus, Deus faz com que os desejos do seu coração sejam os desejos dele. Como diz a palavra do Senhor em Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Porque à medida que eu vou me agradando do Senhor, no Senhor,
Ele que vai colocando esses desejos no meu coração. Dentro daquilo que aprendemos da palavra de Deus, a gente sabe que o que nos satisfaz o coração é o Senhor. Então, por isso que o alvo de nossa santificação, do nosso esforço, não para ser salvo, mas para viver uma vida que realmente tenha sentido e valor, que satisfaça a nossa alma e o nosso coração, é a santificação. Certo? E a gente leu também 1 Coríntios 10, 31, que conhecemos esse versículo: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então esse é um versículo bem interessante, a gente cita muito, a gente fala muito, a gente já sabe de cor até. Mas a questão é essa reflexão, Senhor, mas será que tudo na minha vida, né? Até nas pequenas coisas, comer e beber, eu estou glorificando a Ti, né? Ou eu estou insistindo em fazer o que eu quero, ou eu estou insistindo em trazer uma glória para mim, ou sabe? Então essa é uma análise que a gente tem que fazer sempre, porque não é à toa esse versículo aqui, não é à toa que ele nos chama que nas mínimas coisas a glorificar a Deus, porque temos a tendência a dar glória ao homem, temos a tendência a dar glória a gente. Então a gente tem que mirar em Cristo, nosso Deus, no alvo da nossa santificação, que é o nosso Deus, porque no fim de tudo, Efésios 5, 22, 25 a 27, nos diz o seguinte: maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Eu sei que é o contexto muito de casamento que Paulo está dizendo aqui, né? Mas ele está apontando para essa ideia do casamento entre o marido e a mulher, desse vínculo entre o marido e a mulher, é a figura do que é Cristo e a igreja. Então, Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Então, qual o motivo pelo qual Cristo morreu pela igreja? Cristo morreu pela igreja para santificar a sua igreja, para separar, para tirar um povo, né? Chamar um povo dentre toda essa massa de gente chamada de igreja, que deve ser santa, e ele tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para que um dia ele apresente a si mesmo essa igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então esse é o alvo de Cristo. O alvo de Cristo na minha e na sua vida não é te dar bênção, como tem muita gente por aí buscando isso, né? Não é te oferecer uma melhor estadia nesse mundo até você chegar no próximo, né? Não é fazer essas coisas que as pessoas ficam vendendo por aí do que Deus pode fazer na sua vida aqui e agora. Mas Ele está te preparando, está preparando você durante esse tempo para o dia em que haverá, né, vamos dizer assim, o casamento, né, as bodas do Cordeiro, a nossa união com Ele no céu, e apresentar essa igreja, que é eu, você, todos nós, o corpo dele, né, sem defeito, santa para esse Deus. Esse é o propósito de Deus, porque já morremos com essa vida. Às vezes a gente fica tão pegado a essa vida porque a gente ainda imagina que estamos vivos para ela, mas quando a gente startar na nossa mente que eu já morri para ela, a gente consegue viver para Deus e consegue exatamente santificar a esse Deus que um dia vai nos apresentar junto ao céu, ao Pai, para essas bodas maravilhosas do Cordeiro, a nossa união com o Senhor para sempre. E aí, qual o resultado da santificação? Então, se o alvo é glorificar a Deus, então o resultado da santificação é sermos semelhantes ao caráter da pessoa de Deus, certo? Que é o que diz aí, aqui, ó, 1 Pedro 1, 15 e 16. Ele diz: pelo contrário, segundo é santo é aquele que vos chamou, tornai-vos também santos em vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Não tenho como glorificar a Deus, não tenho como agradar a Deus, se eu não ando como Deus, ou melhor, né, no caráter desse Deus que me chamou, certo? Então não tem como eu fazer, vamos pensar aqui, uma boa chave, né, se eu não ando como chaveiro, certo? Eu tenho que estar do lado de alguém que sabe fazer uma chave, para que eu possa, né, saber fazer a chave, certo? Então é a mesma coisa na vida com Deus. Então não tem como eu glorificar a Deus com a minha vida, não tem como eu agradar a Deus com a minha vida, se eu não entendo quem é esse Deus, o caráter dele, o que ele me deu
as condições que Ele me deu para poder viver aqui para Ele. E isso tudo a gente conta na palavra. E aí, o modelo da nossa santificação, portanto, é a vida do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Se o resultado é o caráter de Deus, com quem eu aprendo a viver o caráter de Deus? O próprio Deus, mas na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele veio a este mundo, Ele viveu como nós, Ele teve o corpo igual a nós, né, de carne, de osso, e Ele nos mostrou como vivemos para Deus. Obviamente, claro, Ele nos salvou, o propósito era a salvação, né, mas nessa salvação também Ele nos mostra um modelo de vida, de referencial, uma ação minha. Deus me garante certas coisas, mas ao passo também de que eu tenho que me esforçar. Eu tenho que, não é só, Senhor, me livra desse pecado aqui. Olha, Senhor, eu estou vendo o pecado na minha frente. Olha, me livra, Senhor, meus olhos. Fecha meus olhos, Senhor. E você, cada vez mais, os olhos, fecha meus olhos, Deus. O pecado, se você peca, é seu, não é de Deus. Porque com toda certeza, quando estamos prestes a pecar, e eu olho isso para a minha vida, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus, Deus fala no meu coração: você está errado. Mas é que a gente ignora a voz de Deus. O problema é esse. Você sabe que está errado. Você sabe. Mas você na hora, né? Para você fazer aquilo que você quer. O Espírito Santo está ali para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Não somente na hora da nossa salvação, mas em toda a nossa vida, em todo instante. Então temos que dar ouvidos à voz de Deus. Temos que dar ouvidos à voz de Deus. E como é que nós vamos aprender a viver em santidade? Olhando para Cristo. A vida de Cristo. É até um estudo que futuramente a gente pode fazer, um estudo só falando sobre a vida de Cristo, o caráter de Cristo, as lições que ele, né? Então, isso a gente aprende nos evangelhos. Então, esse caráter de Cristo, a gente vê lá em Romanos 8:29. Esse é o propósito, né? A nossa santificação envolve ali sermos conformes à imagem do seu Filho, como diz Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o propósito de eu ser salvo pelo Senhor, de crer em Cristo, da salvação que eu tenho no Senhor, é de que eu seja formado à imagem de Cristo. Então, a todo momento, todo dia ali na minha vida, Deus usa situações, usa a palavra que você está ouvindo aqui no culto, usa a palavra que você lê em casa, através da sua oração. Tudo está cooperando na vida do crente para que ele seja formado à imagem de Jesus Cristo. Certo? E o que é ser formado à imagem de Cristo? Ser formado à imagem de Cristo é exatamente aquilo que até a gente falou no estudo da maturidade, né? É conhecer experimentalmente Cristo, é viver Cristo em nossa vida. Ser conforme a imagem de Cristo é isso, é eu dar os passos que Cristo deu nas minhas ações. Quando Cristo foi injuriado, ele tratava com amor. Quando ele ouvia palavras de blasfêmia contra ele, ele usava palavras que edificavam. Quando alguém via para fazer o mal, ele agia com bondade. Ele mesmo cita o sermão da bem-aventurança, né? Bem-aventurados os mansos, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que vos perseguem, né? Os que são perseguidos, né? Então, no sermão das bem-aventuranças, a gente vê atitudes, características ali das nossas ações que são contrárias ao que normalmente a gente agiria. Quem vai agir com mansidão? Quem é que vai agir com tranquilidade quando está perseguido? Né? Quem vai ter essas atitudes de humildade, de perdão, de amor, né? De paciência? Né? Quem vai ter os frutos do Espírito? Então, o próprio Cristo, ele viveu essa vida aqui para mostrar que é possível a gente fazer isso. É possível. Porque ele sentiu na pele o que o homem sente, mas sem pecar.
A gente tem que ter sempre isso marcado em nossa mente. Cristo sentiu tudo o que você sente, mas sem pecar. Ele passou por tentações, mas sem pecar. Ele sentiu dor, sentiu, mas sem reclamar. Por isso que ele é capaz de dizer, olha, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, né? Olhem para mim, me imitem, façam o que eu estou fazendo, certo? E aí nós temos Efésios 2:10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus nos criou para as boas obras, e as boas obras aqui indicam obras santas, obras justas, né? Boas obras aqui são obras que são santas, justas. Não são boas obras no sentido de são meramente algo bom, mas algo correto, algo justo, algo santo, algo que tem valor diante de Deus, certo? As quais Deus de antemão preparou para as que andássemos nelas. Então o próprio Deus nos garante, nos dá a capacidade de que podemos andar numa vida que seja justa, que seja correta, certo? Agora é preciso que nós também façamos as boas obras, uma vez que somos salvos. Agora sim nós somos habilitados a fazer obras santas, justas, que têm valor diante de Deus e que vão nos trazer recompensas eternas também, né? Os galardões, como a gente pode imaginar. E aí nós temos, para finalizar, os instrumentos da santificação. Então, temos dois instrumentos principais. O primeiro é a palavra de Deus, a Bíblia, que é a fonte da verdade e vontade de Deus sobre nossa santificação. Por ela sabemos o que devemos fazer para nos santificar a Deus. Então, através dela, o nosso material de estudo, o nosso manual, que orienta, que pauta a nossa vida. Então, assim, se eu não tenho algo que me referencie o que é o padrão de santidade, então eu não sei o que é. Eu posso estar fazendo algo que pode ser algo que agrade a Deus ou não, e eu não sei. E não são pelas experiências que eu vou saber, mas sim pelo conhecimento da palavra, que é o que Paulo diz lá, a maturidade cristã. Tudo reputei como perda para conhecer da sublimidade, né? Ou para me aproximar da sublimidade do conhecimento de Cristo, que é esse conhecimento que é experimental, ok? Só que ele parte da palavra. Ele parte de conhecer a Cristo na palavra, ouvindo a palavra de Cristo, ouvindo a instrução de Cristo, certo? Então é essa diferença marcante, que todo mundo, né, obviamente tem essa ideia da experiência como algo transcendental que vem, mas nós, como foi dito, mas a nossa experiência principal é na palavra. O fato de Deus fazer milagres e operar coisas grandiosas, isso é um extra, porque é uma consequência, exatamente. Mas o principal é aquilo que Ele me diz na sua palavra. E aí fica difícil até de saber por essas experiências malucas que as pessoas têm, porque um fala uma coisa, o outro fala outra. E o que esse falou, o que ele se disse aqui que foi Deus que falou, é diferente do que esse outro aqui está falando que Deus falou. Então que Deus é esse? Que fala para uma coisa X, né, sobre aquela mesma coisa, e Y para uma outra pessoa. Então por isso que o Senhor deixou essa palavra, porque ela é um referencial. Ela é um referencial para mim, para você, para todos. Usar a palavra como instrumento da minha santificação. A própria oração do Senhor foi essa, não foi? Quando ele estava lá no Getsemane, a oração do nosso Senhor foi, lá em João 17:17, santifica-os na experiência, né? As experiências são a verdade, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a santificação, ela provém da palavra. E pela palavra, sim, eu vou ter experiências maravilhosas com Deus, eu vou crescer com Deus. Mas ela vem da palavra. E aí, obviamente, a gente passando aí, Efésios 5:26-27, para que a santificasse, novamente, aqueles versículos que nós lemos, né? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então o meio que Deus nos purifica, Cristo, né, no caso também, é pela palavra. A palavra tem poder, como até a gente percebe em Tiago, né, de ser o nosso espelho.
Quanto mais a gente olha para ela, mais a gente vai ver as imperfeições. E a gente pode corrigir. E isso é impressionante, né? Toda vez que eu ouço uma pregação, ser confrontado com aquela palavra ali, você, sabe, a sua mente, ela, uau, eu tenho que parar, que eu tenho que refletir nisso, porque estou no caminho errado, estou numa direção errada. Por isso que todo culto é importante. Né? Por mais que você até já saiba uma prévia, o pastor vai pregar sobre santidade. Mas aquela palavra ali que você vai ouvir, talvez é o que, na verdade, é a resposta que você queria. E às vezes nem a resposta. Deus até na própria mensagem, Ele te leva para uma direção que você nem tinha percebido ainda sobre a sua vida. E você, uau, não tinha... E você é exortado naquele momento a mudança. Por isso que é necessário. E aí nós temos Salmo 119, 9, 11 e 133, falando sobre a palavra de Deus, e aqui o salmista falando sobre os mandamentos. Os versículos vão nos falar da capacidade que a palavra tem de transformar vidas, né, de mudar nossas atitudes. A palavra tem essa capacidade. E olha o que ela diz aí. Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro no seu caminho, observando segundo a tua palavra? Guarde no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E o 133? Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Ok. Então a palavra tem esse poder. A palavra de Deus, quando ela é penetrada todos os dias em nosso coração, em nossa vida, por isso que é a importância de você ler a palavra. Por isso a importância de você meditar. Como o salmista fala, né? Medita nela de vez em quando, né? Não de dia e noite. Porque é isso, gente. Não tem segredo. Não tem assim, toma uma gota aqui que você, você vai ficar sábio da palavra. Não, é meditação. A palavra está constantemente na nossa frente para que, né, como jovem, né, e também para nós, para que a gente possa saber manter limpo o nosso caminho, puro o nosso caminho. E aí temos o segundo instrumento, que são os dons da igreja. E é por isso que você vem na igreja, né? Por que eu tenho que vir na igreja, pastor, né? Já sou crente, posso ser crente do jeito que eu quiser, né? Não tem como, irmãos. Deus deixou a igreja, Ele confiou os dons para isso. Os dons são para ser ministrados à vida de uns dos outros. Como eu acho, né, abençoando vocês aqui com a pregação, o Espírito Santo, você também, com o seu dom, você tem que ser uma bênção para o seu outro irmão. E é isso que faz a igreja crescer. Certo? É isso que faz ela avançar. E foi assim na história toda. Toda a história. A palavra só veio na sua mão hoje. Só tem o conhecimento da verdade. Porque pessoas lá atrás se uniram em prol de pregar juntas o Evangelho, edificar a vida uns dos outros e a fazer com que a palavra de Deus crescesse, aumentasse e avançasse. Certo? Então, o objetivo da igreja é edificar a vida espiritual dos cristãos para que sejam mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Porque quando você está sozinho, você está sujeito. Não é à toa que o que aconteceu com aquela ovelhinha que se desgarrou do aprisco? Foi para onde? Se perdeu, né? Que a palavra, o que diz a parábola, né? Que tinha o pastor, estava cuidando lá das ovelhas, e uma se desgarrou do rebanho, e ao se desgarrar do rebanho, ela se viu em um problema. E aí o pastor foi lá, e claro, a parábola, para quem entende naquela época, por isso que o cajado do pastor ele não é só reto, né? Ele não é somente para poder guiar as ovelhas ou dizer para onde é o caminho, né? Apontar para elas, mas tem um gancho lá na ponta, né? E aquele gancho na ponta é porque geralmente as ovelhas elas se perdiam no caminho e elas caíam no desfiladeiro e se prendiam em locais que elas não tinham força para poder levantar. E aí o pastor ia lá com aquela ponta do cajado, agarrava aqui na orelha, assim no pescoço, e puxava a ovelhinha ali, ó, né? Aquela coisa assim, né? A ideia, né, ali olhando para Cristo, é de que Cristo ele quer que as suas ovelhas estejam perto, estejam no seu aprisco. E quando nós estamos juntos, nós
conseguimos, né? Tem uma figura bonita, né? A gente consegue se aquentar mais, né? Se aproximar mais. Que uma ovelha ali fica juntinha da outra, né? Ela não sente frio, né? Não passa a tempestade juntas. E devido aos lobos também. O lobo não ataca quando as ovelhas estão juntas, porque sabem que elas estão juntas e estão com o pastor. Mas o lobo ataca quando as ovelhas estão dispersas. Por quê? Porque é mais fácil. Essa é a nossa visão que temos que ter dos dons, né, da igreja em si, né, que os dons que Deus nos deu é para que a gente fique próximos uns dos outros. Como diz lá em Efésios 4, e obviamente cresçamos na estatura de Cristo, que é o que ele vai falar em Efésios 4, 11 e 16. E ele mesmo nos concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, é a maturidade. Então só seremos maduros por causa disso aqui, ó. Na sua casa, você mesmo fala para o pastor, é difícil eu fazer um devocional na minha casa, pastor, é difícil eu poder ler a Bíblia, é difícil eu poder orar. Pois é, por isso que está aqui. Se ao menos na semana está sendo difícil até você avançar, mas pelo menos você está aqui, por quê? Porque aqui eu sei que você está ouvindo. Aqui eu sei que você está sendo aperfeiçoado, você está sendo chacoalhado. Porque se você não viesse, lá fora você não iria. Você não vai ouvir a palavra de Deus, você não vai ler. Porque você mesmo me fala isso. Você mesmo sabe que é difícil. Aqui não, aqui você está ouvindo pelo menos. Então a vista é para o aperfeiçoamento dos santos, para o seu desempenho no seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E ele completa dizendo, até que todos nós chegamos à unidade da fé. E aí note novamente, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, que é essa ideia da sublimidade do conhecimento de Cristo, a sermos conforme a imagem dele, a vivemos a vida de Cristo. Aí ele fala a perfeita varonilidade, né? Então são termos aqui que falam sobre maturidade. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Plenitude é uma palavra que diz respeito a ser completo em Cristo. Para que não mais sejamos como que é imaturo, ou meninas que são imaturos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, né? Motivados pela novidade. O que tem de novidade aí no campo gospel aí, né? Vai pelas novidades. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então não existe, até ele cita aqui o corpo de Cristo, né? A sua mão, né? Nós somos comparados ao corpo de Cristo, né? Paulo até diz que um é a mão, outro, ninguém pode ser mão, né? Imagine, já viu um corpo com 10 mãos? Já viu? Já viu um corpo com 40 olhos? Né? Já viu um corpo com 10 pernas, né? Com 20 pernas? Não. Todo mundo tem uma função. Então, ó, vamos pensar que isso aqui é um irmão em Cristo, né? Então tem dois irmãos que têm mãos, né? 2 irmãos que têm olhos, dois irmãos que têm braços, né? Que são braços. Então cada um tem uma parte. Mas há uma outra ideia também, que é o que ele quer dizer aqui também, porque o corpo ele cresce. E como é que o corpo cresce? Por exemplo, se eu cortar a minha mão e deixar a mão ali, se eu cortar essa outra mão e deixar lá, eu corto a minha perna e deixo aqui, cortar a minha perna, tem que chamar a polícia, né, agora? Esse quartejou, né? Mas vamos se a gente separar todo o corpo, separa todo o corpo, o que acontece? Primeiro, não tem vida, morreu já. E depois esse corpo ele vai crescer ou ele vai se deteriorar? Ele vai deteriorar. Por isso que a igreja ela foi feita para estar unida. Nesse contexto aqui, que alguns podem dizer assim, não, isso aqui está se referindo à igreja universal. Não. Está se referindo à igreja local. Por que está se referindo à igreja local? Porque ele está falando dos o quê? Dos dons. A gente vai usar o dom no céu? Sim? Sim ou não? Não. Por que a gente não vai usar o dom no céu? Qual é a finalidade do dom? Edificação da igreja. É você usar o seu dom para que o seu outro irmão seja aperfeiçoado no amor de Cristo e cresça. Enquanto nessa vida nós estamos aqui, nessa vida que é sujeita ao pecado. Enquanto a igreja está nessa vida sujeita ao pecado. Os dons é para poder trabalhar isso aqui. No céu não vai precisar. No céu a gente nem vai precisar de fé.
Qual o fim da nossa fé? A salvação, que é o que disse Pedro. Acabou, nem fé a gente vai precisar no céu mais. A fé é para agora. Os dons é para agora. É para a gente crescer agora. Então esse é o alvo. Então os dois instrumentos que Deus usou na santificação é a palavra e os nossos dons. Pode ter certeza. Deus vai sempre usar, e as duas coisas juntas. Porque Deus vai usar os nossos dons para poder falarmos da palavra. Sempre apontar para a palavra. Porque nós não conseguimos crescer sozinhos. Nós não conseguimos crescer sem a ajuda um do outro. Amém?